palavra do Senhor. Hoje nós meditaremos nas Escrituras e nós estamos trabalhando aquele tema tão importante que é do uns aos outros, um tema que tem feito parte, então, da nossa caminhada. E já fazem 3, esse é o 4º domingo, nós vamos então para Colossenses, capítulo 3. Se os irmãos repararem bem, todas as mensagens até o momento, nós passamos por ou cartas de Paulo ou envolvimento de Paulo. Se tem alguém que trabalhou bem esse tema do uns aos outros, é o apóstolo Paulo. Então nós vamos para Colossenses, capítulo 3, e nós vamos trabalhar um pouco em cima daquilo que ele disse à igreja de Colossos, sobre esse assunto do uns aos outros, um assunto muito importante. E nós vamos a partir do verso 12, mas vamos ficar em 2 versículos hoje, versículo 12 e 13, nós vamos trabalhar esses 2 versículos de modo especial, eles vão nos conduzir para pensar um pouquinho sobre esse uns aos outros que o apóstolo Paulo nos traz aqui. Ele primeiro, no verso 12, vai nos levar a pensar sobre nos revestirmos de Deus, para depois caminhar em algo que diz respeito àquilo que eu preciso fazer ao meu irmão e ele precisa fazer também à minha vida. Então nós leremos o verso 12 e o verso 13. Vou pedir a gentileza, os irmãos leem esses 2 versículos. Meus irmãos, quando nós lemos esse trecho das Escrituras, quando você encontra aqui o apóstolo Paulo falando sobre esse assunto, ele está praticamente, ou esses 2 versículos onde nós lemos, eles falam praticamente sobre o funcionamento da vida comunitária cristã, da vida da igreja. Então eles vão falar, ou esses 2 versículos falarão conosco sobre compaixão, sobre humildade, sobre paciência, sobre suporte, sobre perdão. São versículos que estão fazendo esse resumo da nossa caminhada cristã, ou dessa vida comunitária. A carta aos Colossenses, ela é escrita por Paulo para fortalecer uma igreja fiel, mas ameaçada por vários ensinos que estavam prejudicando a vida da igreja e que procuravam diminuir a suficiência de Cristo. Então, o propósito principal não é trabalhar a vida comunitária da igreja. O propósito principal de Paulo nessa carta é dizer que Cristo é absolutamente suficiente para a salvação, para a santificação, para a prática da vida cristã. Então, a prática da vida cristã, a partir do verso 3, nós já estamos em outros assuntos que o apóstolo Paulo tratou. Quando você abre essa carta, no capítulo 1 até o capítulo 2, verso 10, principalmente, você encontra, por exemplo, o apóstolo Paulo dizendo que Cristo é o Criador de todas as coisas. Você pode acompanhar isso, capítulo 1, verso 16. Depois, no verso 17, ele diz que Cristo é antes de todas as coisas. Ele continua, o verso 18, ele diz que Cristo é o cabeça da igreja. Ele continua e diz, já no verso 19, capítulo 2, verso 9, que Cristo é a plenitude de Deus. Então, tudo está apontando para Cristo, para o Senhor da história, para o nosso Salvador. E lá no versículo 10 do capítulo 2, ele vai dizer que Cristo é suficiente para a salvação. Algo que nós já cantamos aqui nessa noite. De forma bem resumida, o que o apóstolo Paulo quer dizer aos cristãos de Colossenses ou de Colossos, é que se Cristo é tudo, que é o que ele vem dizendo no capítulo 1 e capítulo 2, nada deve ser acrescentado a Cristo.
Então preste bastante atenção nisso. O que ele está dizendo é o seguinte: se Cristo é realmente tudo, nada deve ser acrescentado. Essa é uma frase para você gravar e guardar. Se Cristo é tudo, Paulo está dizendo o seguinte: nada deve ser acrescentado. Por isso que eu volto a dizer que Cristo está acima e deve sempre estar acima, na nossa mente e coração, de todos os nossos métodos, por melhores que eles sejam. O que ele disse, o que ele falou, o modo como ele falou que deve ser feito, está acima de tudo que fazemos. E se Cristo é tudo, você não deve acrescentar nada. Absolutamente nada. É completamente desnecessário que eu venha a acrescentar alguma coisa. Então, quando nós pensamos assim, nesse trecho aqui, esses 2 versos em especial, o apóstolo Paulo, ele não começa com a expressão uns aos outros. Ele começa falando sobre o quanto nós devemos nos revestir de Cristo, para aí sim viver uns aos outros. Então, um cristão que não está revestido de Cristo, ele não conseguirá viver a realidade do uns aos outros. Ele não consegue fazer isso. Ele começa nos levando a essa percepção, mas continua. Se você voltar aos nossos sermões anteriores, falando sobre esse assunto, nós vamos voltar para Evode e Síndique, onde o apóstolo Paulo tratou ali sobre o conflito entre 2 irmãs. E ele deixa bem claro que elas eram crentes e o nome delas estava escrito no livro da vida. Gente crente. Depois nós estudamos sobre aquela confrontação necessária dentro da igreja, uma confrontação pública, que é de Paulo com respeito a Pedro. Logo em seguida, nós trabalhamos aquela divergência ministerial que houve entre Paulo e Barnabé. Uma divergência, embora a ideia fosse muito boa, lembre-se disso, as ideias boas muitas vezes geram controvérsia, adversidades. E nós aprendemos com tudo isso, essas 3 histórias aqui em especial, que entre os melhores cristãos e até os mais maduros pode ter conflitos, atritos, divergências, complicações, até entre os melhores cristãos. A pergunta então não é nem se haverá ou quando haverá um atrito. Porque a Bíblia está nos deixando bem claro o que acontecerá. Então não é essa a pergunta é: como o Evangelho que está em nós vai nos ajudar a viver a partir do conflito? Como aquilo que já está na nossa vida, sendo nós revestidos de Cristo, vai agir no meio desse processo conflituoso? A vida cristã, ela não foi projetada para ser vivida de forma isolada. Nós já repetimos isso algumas vezes. Então esqueça tentar viver a vida cristã de forma isolada. Ela é constituída, sustentada nessa prática. Precisa ter essa prática. Uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Tem que ter essa prática. Você não pode, por exemplo, tomar conhecimento de que você precisa pedir perdão para alguém ou perdoar alguém e você não ir para essa prática. Isso precisa acontecer. Entre nós, conosco. Aí nós voltamos àquelas 3 afirmações que nós temos feito desde o primeiro sermão. Não existe cristianismo saudável sem comunidade. Deus nos projetou assim. Não existe maturidade espiritual sem relacionamento. Você não vai desenvolver maturidade espiritual sem se relacionar com os irmãos. Não dá para chegar aqui, como a maioria que vem em grande parte no domingo, e só sentar, levantar e ir embora. Ah não, basta ir, sentar, participar do culto, eu não preciso conversar com ninguém, lidar com ninguém, é só vir, participo do culto, levanto, vou embora e acabou. Não dá para desenvolver maturidade espiritual sem relacionamento. E o terceiro plano teológico, ou afirmação que nós fizemos, é que não existe
uma igreja bíblica que não vive uns aos outros. Não existe. Se ela é bíblica, ela viverá essa perspectiva. Mas aqui existe um detalhe bem importante nesse capítulo 3. Como eu já disse, Paulo não começa com o verso 13, dizendo, suportai-vos e perdoai-vos. Ele começa falando sobre quem nós somos em Cristo. E é interessante isso, eu fui mandar uma mensagem no grupo lá que estava organizando o Encontro de Casais, aí eu mandei uma mensagem para eles, dizendo assim, santos, amados e eleitos de Deus. É porque eu tinha acabado de ler o texto, né? Aí eu lembrei os irmãos dessa realidade. O apóstolo Paulo nos lembra desta realidade. Ele começa dizendo, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Ele nos lembra quem nós somos. E é somente através, irmãos, dessa nova identidade em Cristo, que nós seremos capazes de viver uns aos outros. Nós frequentemente pensamos que o problema dos nossos relacionamentos está no outro. Essa é a nossa tendência. O problema do nosso relacionamento é sempre o outro. Nós achamos que se as pessoas fossem mais pacientes, mais sensatas, mais parecidas conosco, nós viveríamos em paz. Mas Paulo, ele está nos conduzindo aqui para outro lugar. Ele está dizendo, olha, antes de olhar para o outro, olhe para Cristo e veja se você está revestido de Cristo. Ele não diz, olha, uns aos outros, começa com a sua habilidade relacional. Não, ele está dizendo, o uns aos outros começa com as nossas habilidades recebidas em Cristo, para nos relacionarmos. Então, antes de suportar alguém, nós precisamos nos revestir de Cristo. Antes de perdoar alguém, precisamos nos lembrar que fomos perdoados por Cristo. Antes de exercer paciência, compaixão, humildade, precisamos vestir aquilo que Cristo conquistou por nós. Por isso, o primeiro passo, lógico, do texto é dizer, revistam-se de Cristo. E o que é, então, se revestir de Cristo? Antes de falar sobre o que nós devemos ou não fazer, ele vai dizer, olha, vocês são santos, ou vocês são eleitos de Deus, santos e amados. E isso deveria rodar na nossa mente o dia todo. Quando você está naquela situação complicada no seu dia, você deveria se lembrar, eu sou eleito de Deus, santo e amado. Quando você for estourar contra alguém, você deveria se lembrar, eu sou eleito de Deus, santo e amado. Quando você quiser dar aquela explosão de ira, você deveria se lembrar, eu sou eleito de Deus, santo e amado. Quando você vai fofocar sobre alguém, você deveria lembrar, eu sou eleito de Deus, santo e amado. Quando você vai postar alguma coisa, você deveria se lembrar, eu sou eleito de Deus, santo e amado. Isso deveria fazer parte do nosso dia a dia. E é sempre bom, irmãos, nós relembrarmos de quem nós somos em Cristo. É sempre bom nós lembrarmos, para não deixar essa graça escapar da nossa mão, de que nós somos chamados por Deus, santos em Cristo, amados pelo nosso Deus. E o fundamento da vida comunitária, então, não é nossa capacidade de conviver. Você vai encontrar vários cursos para você aprender a se relacionar melhor, mas o que o texto está dizendo, que você não vai se relacionar bem na igreja pela sua grande capacidade de fazer amizades ou de ter relacionamentos, mas porque você tem uma nova identidade em Cristo Jesus. Você é eleito de Deus, santo e amado. As virtudes que ele menciona aqui, ele vai dizer, vocês são eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Veja bem, ele está dizendo, olha, essa é a veste diária do cristão. Eu poderia até dizer
que esse é o tipo de veste que você nunca deixa de colocar. Você não sai de casa sem isso. E é disso que se trata. Não são, segundo o apóstolo Paulo aqui, qualidades opcionais. Para um cristão maduro, é a veste normal de um filho de Deus. A veste normal de um filho de Deus é ele estar repleto de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. É o básico. Aí entra o uns aos outros. Tentar praticar uns aos outros sem essas vestes é inviável. É por isso que dá errado. Porque nós tentamos nos relacionar dentro da igreja, com o povo de Deus, com aqueles que estão ao meu lado, sem nos vestirmos daquilo que é básico. É como você tentar, e alguns fazem isso, né? Eles chegam num local e não cumprimentam ninguém, ele não dá um bom dia, não dá uma boa tarde, ele já chega dizendo o que ele quer. O básico, mesmo que você não goste ou não aprendeu a fazer, o básico é: oi, tudo bem? Bom dia. Estou precisando de tal coisa. Isso é educação básica. Às vezes você passa perto do irmão, aqui na porta da igreja, de cabeça baixa, e nem um boa noite você dá. Nem um boa noite, nem um olá, nem um acenar de cabeça. Ah, não, mas que isso? É o básico. O básico do relacionamento aqui, segundo o apóstolo Paulo, é você se vestir de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Muitos conflitos, irmãos, persistem porque nós tentamos resolver os problemas de relacionamento sem vestir o caráter de Cristo. Nós tentamos resolver do nosso jeito, e Jesus é o perfeito exemplo de quê? Misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Lembre-se do quanto o nosso Deus, ele foi longânimo. Com Pedro, com Paulo, com Sansão, com Saul, com Davi. O que a palavra está nos ordenando, Cristo encarnou. E após isto, é o que os colossenses recebem como diligência. Primeiro se revista de Cristo. A misericórdia, a bondade, a humildade, a mansidão, a longanimidade são colocadas à prova justamente quando nós nos relacionamos. É preciso, lá no futebol, ter misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. É preciso, no casamento, naquele momento difícil, aquela conversa complicada, estar revestido de misericórdia, de bondade, de humildade, de paciência, sendo longânimo. É preciso, na correção dos seus filhos, se revestir de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. É preciso se revestir disso para tratar seus funcionários. Você aí que é patrão, se revista de misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. É preciso carregar essa roupagem, irmãos. Tudo isso foi revelado em Cristo. Meus irmãos, é fácil demais parecer paciente quando estamos sozinhos. Sozinhos nós somos as pessoas mais pacientes do mundo. É fácil, meus irmãos, parecer humilde quando ninguém está olhando. É muito fácil. Não tem ninguém por perto. É fácil falar de amor quando ninguém nos fere. É muito fácil. Mas Deus, Ele não nos revestiu de Cristo para uma vida isolada. Ele nos revestiu de Cristo para uma vida em comunidade. Por isso, depois de dizer quem nós somos em Cristo, de quem nós devemos nos revestir, Paulo nos mostra agora sim o que nós devemos fazer. O que é que nós devemos fazer? O caráter de Cristo em nós precisa aparecer na forma como nós tratamos os nossos irmãos, as pessoas mais próximas. As virtudes aqui do verso 12, elas foram dadas para serem exercidas em relacionamento. Ah, eu sou misericordioso comigo mesmo, bondoso comigo mesmo, humilde comigo. Não, é para você utilizar nos relacionamentos.
isso nos leva a uma questão que nós temos repetido desde a primeira mensagem, que também é essa: muitas vezes aquilo que mais enfraquece uma igreja não vem de fora, vem de dentro dela. Só que aqui a realidade do contrário também é verdade. Aquilo que mais fortalece uma igreja também não vem de fora, vem de dentro, daquilo que Cristo já nos garantiu. E se nós formos então, irmãos, revestidos em Cristo, nós somos chamados a demonstrar Cristo. Como? O texto então diz: suportai-vos uns aos outros. A palavra do verso 13 não está dizendo sobre você ter aquela mera tolerância fria. Está falando aqui sobre uma disposição de permanecer junto apesar das falhas. E essa é uma parte muito difícil. Paulo ele não está dizendo o seguinte: encontre pessoas sem defeitos. O que ele está dizendo é: aprendam a conviver com pessoas imperfeitas. A igreja é uma comunidade de pecadores alcançados pela graça. É o que nós somos, irmãos. A igreja não é uma coleção de pessoas perfeitas. A igreja, ela não é essa coleção de pessoas fáceis de amar. Embora muitas vezes essa é a expectativa que nós temos. Todos nós, por favor, pense só em você agora. Todos nós temos alguma coisa que precisa ser suportada pelos outros. Todos temos. Você pode não querer assumir, mas você é chato em alguma área. Essa é a realidade. E as pessoas te suportam, muitas vezes sem você perceber. E essa é uma boa razão porque nós deveríamos suportar os outros naquilo que nós discordamos, naquilo que nós não gostamos, naquilo que não nos enche os olhos. Nós necessitamos da mesma boa ação dos outros. Essa é a realidade. E muitas vezes nós pensamos que os outros nunca têm nada para suportar a nosso respeito. Mas tem. Suportar então é permanecer quando seria mais fácil ir embora. Isso é suportar. Suportar, irmãos, é demonstrar graça quando seria mais fácil criticar. Suportar significa continuar amando quando seria mais fácil se afastar. E é importante pensar, ou nesse caso muito curioso, como nós, irmãos, sabemos suportar pessoas difíceis quando existe algum benefício em jogo. Você já reparou? Como que você sabe suportar gente difícil quando existe alguma coisa em jogo? Um cliente, um paciente, um funcionário que você precisa dele. Já reparou como é fácil às vezes, ou o quanto você consegue suportar gente difícil quando existe benefício? Quando existe uma troca. E deixa eu tentar abrir um pouco mais a nossa mente, ou nos deixar ainda mais preocupados com isso. A gente que passa anos, irmãos, frequentando um grupo social, onde nem gosta de metade das pessoas. E eu te digo um pouco mais, tem gente que suporta um amigo arrogante, um amigo inconveniente, alguém que monopoliza a conversa inteira, ri de piada sem graça, tolera comportamento irritante, porque aquele círculo social oferece para ele algum tipo de status, influência, oportunidade, ou o hiperbólico, vou dizer assim, sentimento de pertencimento. Suporta as piores coisas só para que ele se sinta pertencente àquele grupo, suporta tudo para não perder um lugar à mesa. Mas muitas vezes demonstra menos paciência com o irmão em Cristo do que com essas pessoas. Demonstra menos paciência com a família do que com essas pessoas.
basta surgir um problema, uma discordância, uma palavra atravessada, uma declaração ou uma decepção na igreja. Isso deveria nos constranger, irmãos. Deveria ser um constrangimento profundo, porque se nós conseguimos suportar tanto para muitas vezes permanecer em algum grupo, para preservar um lugar à mesa, num grupo social, quanto mais deveríamos suportar uns aos outros para preservar a comunhão que foi comprada pelo sangue de Cristo. Esse é o benefício. E ele é muito maior do que qualquer outro. Quantas vezes nós erramos nisso? Muitos relacionamentos, irmãos, terminam porque esperamos dos irmãos a perfeição que somente Cristo possui. Muitos se afastam uns dos outros por isso. Jesus suportou discípulos lentos para entender. Jesus suportou discípulos impulsivos para falar. Jesus suportou discípulos fracos para permanecer. E ele suportou, continuou amando e amando-os até o fim. A vida em comunidade, irmãos, produz mais do que pequenas irritações. Se suportar já é difícil, em alguns momentos, suportar não será suficiente. E é o que o texto, então, nos leva a pensar, porque o texto diz que em outros momentos, só suportar não basta. Não basta suportar quando não é apenas um incômodo, não é apenas uma irritação, mas existem ocasiões em que nós somos feridos, palavras são ditas, promessas são quebradas, decepções acontecem, e quando a dor entra no relacionamento, a necessidade não é mais de suporte, a necessidade agora é de perdão. Então o apóstolo Paulo caminha nos dizendo que nós precisamos nos vestir de Cristo, devemos suportar uns aos outros, mas existe algo que vai além do suporte. Porque não basta só suportar, ele sabe que a igreja, irmãos, ela é composta por pecadores alcançados pela graça e, inevitavelmente, isso produzirá atritos, falhas e ofensas. Você já foi ofendido na igreja? Já se sentiu assim? De alguma forma? Ofendido? Doeu o coração? Ele sabe que uma igreja tem esse drama, essa realidade. De certa forma, suportar, lida com fraquezas, irmãos, do irmão, mas o pecado ou perdoar vai lidar com o pecado do irmão. Uma coisa é você suportar uma identidade, um jeito, uma maneira de alguém. Outra coisa é você lidar com o pecado do outro. E o apóstolo Paulo, ele separa bem essas coisas. E foi assim que Cristo agiu conosco. Ele não só suportou nossas irritações, como a Bíblia diz que ele carregou nossas iniquidades, nossas transgressões. Então, nós entramos no que o apóstolo Paulo diz: perdoai-vos mutuamente. Está aqui no final do verso 13. E entrando nesse ponto, nós somos chamados então a não olhar só para as irritações que temos uns com os outros, porque existe uma diferença grande entre suportar e perdoar. Como eu disse, nós suportamos aquilo que incomoda, nós perdoamos aquilo que nos fere. E isso precisa acontecer com constância. O suporte vai lidar com as imperfeições do outro, mas o perdão vai lidar com as feridas que foram causadas. E não devemos, irmãos, imaginar que Paulo, jamais imagine isso, ele está tratando aqui de ofensas imaginárias, de situações hipotéticas ou de feridas insignificantes. O texto vai dizer, olha bem, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. É nisso que você tem que perdoar. O Evangelho, e veja o quanto que isso é maravilhoso, o Evangelho não nega a realidade de uma ofensa. O Evangelho diz que existe, mas o Evangelho nos apresenta um caminho superior ao ressentimento.
e o caminho superior ao ressentimento é o perdão. O perdão, ele não afirma que a ofensa foi pequena, em momento nenhum. O perdão, ele afirma que Cristo é maior que qualquer ofensa que eu tenha recebido. É isso que ele faz. Por isso, quando Paulo, então, procura a razão para perdoarmos, ele não aponta o tamanho da ferida. Ele não coloca aqui a medida, nem para os méritos de quem te feriu. Aí ele vai dizer o seguinte, veja o verso 13, final do verso 13, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Este é o argumento decisivo, irmãos. Você não vai perdoar porque você é bondoso, porque você simplesmente é misericordioso. Também, você se revestiu de Cristo. Mas o argumento decisivo é que você perdoa, porque assim também o Senhor nos perdoou. Todas as nossas ofensas, todas as nossas transgressões, todas as nossas iniquidades foram perdoadas por Deus em Cristo Jesus. O cristão perdoa porque ele foi perdoado. A ideia aqui, irmãos, é que a memória da graça recebida se torna a fonte da graça que você vai oferecer. Você o tempo todo, quando é ferido, é ofendido, você deveria trazer à memória, se por um lado você traz a memória que é eleito de Deus, amado de Deus, que você é alguém santo em Deus, agora você vai trazer para a sua memória o seguinte: toda vez que você for ferido por alguém, se sentir ofendido, você tem que trazer para a sua memória a graça que você já recebeu em Deus. A graça que você recebeu em Deus. Aquela história bíblica ou a ilustração que nós encontramos ali na Bíblia, é dita inclusive pelo nosso Senhor Jesus Cristo, de alguém que foi perdoado uma dívida impagável, mas assim que ele sai da presença do rei, ele pega a primeira pessoa que está pelo caminho, uma pessoa que lhe devia bem menos do que ele devia, uma pessoa que tinha capacidade de lhe pagar, então ele coloca aquela pessoa no cárcere. Irmãos, isso deve ser algo que a gente leva o tempo todo no nosso coração. Senhor, me ajude a não fazer como aquele homem perdoado que agiu de forma tão injusta. Foi-lhe perdoado uma dívida imensa, e agora a pessoa que o ofendeu, ele não consegue perdoar, ele fica ali guardando essa pessoa sobre um cárcere, dizendo: olha, longe de mim você. Esse texto então está nos chamando, irmãos, quem vive constantemente com a consciência do perdão recebido, vai sempre encontrar razão para perdoar aqueles que lhe devem. Você tem que viver com essa consciência. Eu também fui perdoado por Deus. Eu fui perdoado por Deus. E você então entrega perdão porque no fim das contas você foi perdoado por Deus. Irmãos, nós chegamos aqui, e eu não disse no início o tema dessa mensagem, mas o tema é a parte mais difícil do amor. É exatamente essa. É nós entendermos que perdoar não é algo ou tarefa fácil. Mas quando você traz para a memória a realidade do que Deus já fez por nós, você então começa a aplicar isso no seu dia a dia. Quando você olha para essa realidade, quando a mágoa, ela quer tomar conta do nosso coração, nós devemos nos lembrar que nós estamos querendo fazer ou levar essa pessoa a carregar uma dívida que ela não tem capacidade de nos pagar. Em vez de entregar o justo juiz, nós muitas vezes queremos ser o juiz de uma causa. E eu disse outro dia aqui, eu acho que foi uma quarta-feira, que se nós estivéssemos mesmo no lugar de Deus, nós agiríamos pior, sempre pior. Quando eu falei aqui sobre o tamanho da graça de Deus sobre a vida de Caim, aquela conversa de Deus com Caim, depois que mata Abel, é muita graça, né, irmãos? É uma conversa tão assim clara, tão precisa, e eu imagino que a maioria de nós aniquilaria Caim de uma vez por todas, e rápido. Mas Deus tem uma conversa repleta de graça. Então, quando você pensa sobre
O que Deus nos pede aqui, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai. O padrão, irmãos, não é o que o outro merece. Lembre-se disso, o padrão não é o que o outro merece. O padrão é aquilo que Cristo fez por nós. E quando você lembra disso, não vai ter obstáculo. Então veja bem, a sequência que nós fomos chamados aqui nessa noite, pensando em uns aos outros, é primeiro, revestivos. Não dá para querer viver a vida relacional dentro da comunidade da igreja sem revestimento de Cristo. Não dá. Você precisa se revestir como eleito de Deus, santo e amado, de ternos afetos de misericórdia, bondade, paciência, longanimidade e humildade. Você precisa se vestir com essa roupa. Aí sim, a sequência diz, então suportai-vos. O apóstolo Paulo vai nos lembrar que existem irritações em todos nós. Coisas que todos nós temos e precisam ser suportadas. Por favor, pense em você e pense em você como alguém que precisa ser suportado pelos outros. Então ele vai nos dizer que não basta só suportar. Vai chegar um ponto que você vai precisar perdoar alguém. Não basta o suporte, as pequenas irritações. Vai chegar um momento em que você será ferido. Só que sem o caráter de Cristo, nós não suportamos. Sem suporte, a gente não permanece junto. E sem perdão, nós não caminhamos juntos. É impossível ser igreja sem se revestir, sem suportar e sem perdoar. O Evangelho não une pessoas perfeitas. Estamos aqui todos imperfeitos. O Evangelho une pecadores perdoados, que aprenderam a suportar e perdoar uns aos outros, porque primeiramente foram suportados e perdoados por Cristo. E eu encerro pensando o seguinte: a igreja, irmãos, não é um lugar onde ninguém nunca nos machuca. Grava bem isso na sua cabeça. A igreja não é o lugar onde ninguém nunca nos machuca. A igreja é o lugar onde pessoas feridas pela queda aprendem a tratar umas às outras com a mesma graça que receberam de Cristo. É aqui que nós aprenderemos a tratar uns aos outros com a mesma graça que nós recebemos de Cristo. Você só não viverá nesse suportar uns aos outros e perdoar uns aos outros se você não reconhecer o que Cristo já fez pela sua vida. E se você é do tipo que não reconheceu o que Cristo já fez pela sua vida, então eu sinto te dizer que talvez você nem se convertido tenha ainda. Você não conheceu ainda quem é Deus. Você precisa se converter, se entregar para o Senhor. Se você é daquele tipo que tem muita dificuldade de perdoar, e tem alguém aí que você não tem perdoado, e tem guardado no seu coração, eu convoco você a orar a Deus e dizer: Senhor, me ajude a perdoar. Não porque a pessoa mereça, mas porque o Senhor me perdoou em Cristo. E eu quero agir com a mesma graça, com a mesma misericórdia, com o mesmo amor.